aí, meu irmão, como é que você tá? Que prazer falar com você, oficialmente, né? Que isso, pô. Prazer todo meu. A gente já vinha conversando para que essa entrevista saísse e agora vai meter bala. Vamos lá, Vera. Como é que tá por aí, cara? Muito frio, Covid, como é que estão as coisas? Cara, a temperatura aqui tá tranquilo, tá bom, tá saindo esse inverno rigoroso, mas bom, o Covid tá uma situação um pouco mais difícil, eu acredito que não tá ali num termo mundial de dificuldade, só que com a vacinação tá mais atrasada que o Brasil, eu acredito que o Brasil tá mais avançado nesse tema. Graças a Deus, meu pai já foi vacinado, minha mãe tá para ser também. Então acredito que isso, o Brasil tá para você que tá tendo a noção do Brasil, tá numa vantagem. Mas de resto tá tudo certo. Agora, com essa quarentena, pô, meu Deus do céu, 3 jogos que a gente tá atrás dos adversários, mas treinando em casa, tudo isso, Eu ia vai te dar tudo perguntar certo. isso. Eu tava vendo a tabela agora pra gente, pra ter alguns dados, né? Por que 3 jogos a menos, Cunha? A gente teve 4 casos de Covid no time, e de acordo com a federação, só pode ter 3. No quarto, o time todo entra em quarentena, e a gente já tá na segunda semana, vai entrar pra segunda semana agora de quarentena, e 3 jogos atrás. Agora, na última semana, e o pior é que o quê? A gente só faltava mais 6 jogos para acabar o campeonato. Nessas últimas 3 semanas, vão ser 6 jogos, uma loucura. Vai ser um em cima do outro, 3 dias. A gente joga segunda, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, tá uma loucura. O calendário tá uma loucura, mas é bom, pô. Bom, E detalhe que vocês estão lá embaixo, né? Não pode errar, né? exatamente. Não, a gente tava, se eu não me engano, a 2 pontos dos dois da zona, e porque aqui são 2 que são rebaixados e um que vai pro playoff. E o que acontece? A gente tava ali, mas se ganha 2 jogos dava uma gigantesca aliviada, só que a gente não jogou. E os caras ganharam. Todo mundo que tava na briga ganhou. Todo mundo que tava na briga. Aí a gente agora tem, sei lá, 3 pontos, 3 ou 4 pontos de Sim. diferença pro primeiro que tá fora. E a gente entrou com 3 jogos a menos. Mas bom. E tem um jogo dos 3 que é contra um adversário direto, que ele, pô, ganhou os 2 jogos e tá faltando jogar um contra a gente. O time ganhou do Bayern, que você fez a análise lá, que você falou, Tá. um Aham. final de semana maluco do futebol europeu, que o Sim, Paris ganhou sem jogar muito bem, que o Bayern perdeu, que você sim. falou. Te acompanho, pô, te acompanho. Você viu, pô. E vem cá. Cara, isso é uma pergunta minha. Eu selecionei 3 perguntas da galera que eu abri para perguntar, igual fiz com o William. E a pergunta do Matheus Moura, CRF, é uma curiosidade minha também. Por que trocaram o Leipzig pelo Hertha, já que o Leipzig estava em ascensão na Europa e tal, jogando Champions League direto? O que te motivou a fazer essa troca de camisa dentro da Alemanha? Você era um cara que vinha sendo conhecido no Brasil por conta da seleção olímpica, né? A galera não te acompanha tanto, não por ser você, por ser na Alemanha, por você ser jovem e tal. O campeonato alemão passa na One Football agora, e a gente não tem tanto acesso, etc, etc. Por que essa troca? Você teve outras propostas? Qual foi a ideia do processo? Acho que eu já comentei isso em algumas entrevistas, mas não tão específico como eu vou te falar agora. Mas o primeiro ponto dessa troca foi a seleção. Eu sempre falo que a seleção, para mim, é o meu objetivo de carreira, é estar sempre vestindo a camisa da seleção. E ela foi o principal motivo da minha troca. Por quê? Primeiro que o Leipzig estava muito, muito, como que eu posso dizer? Retraído para mim deixar sair para o pré-olímpico, porque o que acontece? Eu faço um primeiro ano Leipzig perfeito, dentro dos padrões do que tinha sido o projeto, de me comprar para a saída do Timo Werner e me colocar para jogar. Então, o Timo Werner já estava para sair desde um ano antes de que eu cheguei no Leipzig. E eu chego no Leipzig, o Timo Werner continua, e eu faço um ano, pô, tranquilo, para quem começou, fiz 10 gols na temporada, estava sempre jogando mais Europa League, porque o time, entre aspas, titular da Alemanha, assim, em geral, eles jogam com muito mais foco na Bundesliga do que na Europa League. A Europa League, entre aspas, é não secundário, mas eles tratam de uma forma diferente do que na Champions. Na Champions já é totalmente outro foco. Sim. E como eu cheguei, eu estava jogando muito bem, fiz 6 gols na Europa League. E aí comecei a ter meus minutos na Bundesliga.
Só que o time tava voando na época que eu cheguei e a briga com o Timo Werner e com o Poulsen estavam fazendo muitos gols na época, mas mesmo assim eu entrando muito, dava assistência, fazia gols e acabei a temporada com 10 gols e volto pro Brasil com a temporada onde eu começo do Leipzig, entrando num período de seleção, entrando na sub-20 e logo depois, quando acaba essa temporada, eu sou convocado para Toulon. E quando eu Isso. sou convocado para Toulon, aí a gente ganha Toulon, fiz um grande campeonato, graças a Deus. E quando eu saio de Toulon, eu tenho um tempo a mais de férias, porque eu joguei Toulon. E o tempo que eu tenho de férias é exatamente no período que o Nagelsmann entra. E o Nagelsmann entra, não mudou absolutamente nada, só que teve um Sim, tempo assim de sem treino com ele, tá entendendo? Que quer queira, quer não, o treinador gosta de ter o claro, jogador desde o início. claro. E principalmente no Leipzig, que estava uma disputa muito grande, apesar de eu ter ido para a seleção, eu fui para a Olímpica e, pô, sei lá, Timo Werner vai para a Alemanha, principal, o fulano de tal vai para, sei lá, Dinamarca, Sim. sempre a principal. E, se eu não me engano, alguns outros jogadores, por ser um time muito novo, que foram para seus campeonatos nacionais, eles foram para a Eurocopa Sub-21, e a Eurocopa Sub-21 aqui é vista como um baita campeonato. Não é vista como, não sei, não é vista como o Não é pré-olímpico base, é para. profissional. É exatamente isso, é profissional. E o que acontece nisso, que eu vou voltar para o Leipzig, tudo certo, conheço o Nagelsmann, comecei, pô, com confiança a mil, tinha acabado de sair de Toulon, feliz da vida, volto para o Leipzig voando, e acontece de que, cara, isso é história engraçada demais. O Timo Werner faz um jantar, ele faz um jantar, chama todo mundo, e faz assim, ó, muito obrigado a todos, mas eu vou sair. O que é que eu fiz? Cara, que bom que ele vai sair. Jamais eu tô sendo contra ele, mas se ele vai sair do Leipzig, ele vai para um time Claro, muito, claro. muito melhor, ele vai para um time melhor. E o que é que eu faço? Pô, agora o caminho tá como? Agora vai ser eu, claro que vai ter disputa de posição Agora com sou eu, fulano, Beltrano, esquece. mas agora, pô, vou pegar, agarrar essa oportunidade como louco. Cara, me passa 3 dias, eu entro no Instagram, Timo Werner renova até 2023. Eu falei, o cara que tava pra sair 2 anos atrás, faz um jantar, fala que vai sair, ele tá brincando comigo, não é possível. Bom, isso passou, a gente continuou treinando, tudo certo, e o Nagelsmann continuou com a mesma equipe que vinha de base do ano passado. E o que acontece? Eu comecei a ter menos minutos do que eu tive na primeira temporada. Então, para mim, eu sou uma pessoa que tento criar objetivos na minha carreira, Claro. como qualquer outro, e eu penso assim, se você está no seu segundo ano, num, num, no seu trabalho que seja, e você está regredindo e não progredindo, você tem que ter alguma análise e ver o que é errado. Da minha Sim. parte, no momento, eu sempre falava com o treinador e eu ouvia coisas como: você é o jogador mais técnico do nosso time, mas a gente tá ganhando, tá entendendo? Era mais ou menos isso. E quer queira, quer não, eu entendi o lado dele. Por quê? Porque o lado do Nagelsmann, no momento que eu cheguei, é o seguinte: ele muito novo, tinha saído de um time sem tanta expressão quanto o Leipzig tem hoje, que é o Hoffenheim, e ele tinha que Uhum. mostrar resultado. E o time Sim. estava ganhando. E jogando Champions e Bundesliga, e ele continuava muito com o mesmo time. Eu tive, não estou falando que eu não tive certos minutos, só Sim. que não é aquela minutos que você quer agarrar confiança, principalmente para quem joga na frente. Você tem, sei lá, 10 minutos você não faz gol, aí você entra 10 minutos de outro jogo não faz gol, aí 2 jogos não entra, aí o terceiro você entra, não sabe? As coisas parece que fica. Você entra naqueles 10 minutos, isso acontece com muitos jogadores. Eu não sei se Claro. tu tá sempre nesse meio, tu entende muito. Sim. O que acontece? Pra gente, principalmente que joga na frente ou pra qualquer posição dentro do campo, quando você entra e você sabe que aqueles 10 minutos é os 10 minutos da tua vida, as coisas não funcionam do jeito que tem que funcionar. Porque você vai com muita sede ao pote. E é exatamente isso. Seu psicológico, você tá querendo fazer tudo e você não faz nada do que você pode fazer. Você não tem Sim. aquela tranquilidade de eu vou dar um passe agora e não sei, daqui a 1 minuto, 30 segundos a bola vai voltar, eu vou dar um drible. Não, você quer fazer tudo. Você pega a bola, você quer driblar o time todo. E Sim. aquilo começa a não funcionar, e aquilo foi acontecendo com o Leipzig, e tava indo, e pô, o segundo ano, como eu te falei, não tava sentindo bem como eu me sentia no primeiro, e tinha mudado tudo, diretoria, treinador, tinha mudado tudo, e o Leipzig foi um pouco assim para ir para a seleção olímpica, e chegou um ponto da conversa, ele falou: olha, preste atenção, vocês sabem que meu objetivo é sempre estar na seleção, e eu sei quanto é importante disputar essas Olimpíadas, e eu quero participar do pré-olímpico, porque sem dúvida nenhuma faz parte. Não, mas tem muitos clubes europeus que não estão liberando. Mas eu falei, gente, ó, os clubes europeus que não estão liberando, tá dando minutagem para jogadores.
Se vocês não estão me dando o suficiente, não tem esse argumento. Eu quero ir. E aí começou, quer queira que não, uma certa desavença. E quando acontece a desavença, eu falo... Isso foi no pré-olímpico, a gente se conheceu lá na Granja? É exatamente isso, no pré-olímpico. Eu já não volto pro Leipzig, eu vou direto pra Granja. Tá. E aí começa a ter... O diretor já não era o que me contratou, então começa a ter certas disputas. Eu tô me alongando aqui, mas para te explicar bem, depois tu corta. Claro, por favor, como tá? E começa a ter certas disputas. Não, tá, mas saiu, não tem prioridade, você não tá dando prioridade para um campeonato como a Bundesliga, para disputar um pré-olímpico que nem todo mundo vai, que não são os jogadores principais das Olimpíadas ou da seleção das Olimpíadas, que tem a idade principal. E para você ver, só eu e o Paulinho saímos da Europa para disputar esse campeonato. Você e o Paulinho, se eu não me engano, Não, minto. Só eu e o Paulinho da Bundesliga disputamos esse campeonato, até porque era só nós que tínhamos. Era pouca gente mesmo. Foi você. Foi eu, Paulinho, quem do Shakhtar foi convocado, que o Shakhtar tem muito interesse na seleção de base. E o... Quem foi, meu Deus? O Iago, o lateral esquerdo. O Iago do que já estava no Augsburg, eu, Paulinho e Iago. Eu, Paulinho e Iago aqui da Alemanha. E o Iago parece que também teve uma certa desavença assim com o clube, mas bom, relevou e teve muitos poucos. Assim, o que ele queria convocar, do que foi a convocação mesmo, foi cortado muita gente porque não teve a liberação do clube. Douglas Luiz, sei lá, tantos e tantos. Uma galera, Vinícius Júnior, Rodrigo, uma galera. Vinícius Júnior, Rodrigo, uma galera. O Royal, vários e vários. E o Leipzig, porque o Leipzig tem isso é muito bom e ao mesmo tempo eu não acho tão bom assim, porque ele tem um pensamento de grandeza muito exagerado. Por exemplo, o Leipzig quer ser o Real Madrid. Então, o Leipzig chegou pra mim e falou, se o Vinícius Júnior e o Rodrigo não vão, você também não tem que ir. Tá entendendo? Só que esse pensamento de grandeza é muito bom porque, pô, estrutura fenomenal, o time tá chegando onde tá chegando por esse pensamento. E só que tem argumentos que, calma, ó, não é o Real Madrid. Tem que ter tem que comparar de uma forma melhor. O equilíbrio. Mas bom, o equilíbrio, exatamente. Mas bom, não tem onde o que falar lá. Fui muito feliz e é perfeito a estrutura, o clube, todos que me deram lá. Mas voltando ao assunto. O que acontece quando eu saio das Olimpíadas é que cria essa birra com o Leipzig, já que não eram as mesmas pessoas que me contrataram, já eram outras pessoas, já era um momento que eu tinha que provar mais porque eu não estava jogando. E começa a criar essa certa birra. E eu falo, olha, eu tô no momento da seleção olímpica que, sempre estava acompanhando. Sim. Eu tava todo jogo fazendo gol. 1 gol, 2 gols. Eu tenho, não sei, 14 jogos, 16 jogos na seleção olímpica, 15 gols, 14 gols. Então eu tava, pô, como é que eu vou pra seleção onde tem tantos nomes que jogam no futebol europeu? Sempre o Rodrigo ia, Paulinho, e tantos milhares de outros que são craques, apesar da idade não ser da principal, mas a gente tem uma equipe fenomenal. E como é que eu me dou tão bem com esse... Você é muito forte, muito forte. É exatamente isso. Como se dá tão bem com esses jogadores e, pô, vai no lápis com Sérgio Cabeça de Bagre e não funciona. Então, tipo, era um pouco disso, sabe? Era tipo, tem coisas a mais dentro do que eu te expliquei. E aí chega clubes da Inglaterra e faz, olha, quer vir pra Inglaterra? Só que você vai ter que deixar a seleção olímpica agora, porque o calendário inglês você sabe que é muito mais enxuto. Não dá um certo tempo assim de férias no meio do ano, que foi bem quando foi no meio do ano europeu, que é no final do ano. Sim. E chega um ponto que eu falo, olha, não dá, eu não vou sair, eu já tô aqui, eu não vou sair. E era clubes bons, que disputavam posições legais na Premier League. E aí chega o Hertha. Tu largou a Premier League, juro por Deus? Que isso? Juro, mas eu larguei a Premier League, porque se eu não largo a Premier League, eu largo para o Olímpico. Tá entendendo o que eu tô falando? Eles falaram assim, ó. Eles falaram assim, ó, Cunha, a gente te quer muito, mas para você vir, você tem que largar o pré-olímpico, porque você tá num período que você vai perder 6 jogos da Premier League. Na Bundesliga eu iria perder 3, não sei. Sim. E você vai perder 6, 7 jogos da Premier League. É um período muito grande pra gente ter um alto investimento de, não sei, 15, 18 milhões na época. A gente não quer fazer esse investimento e perder o jogador. Eu falei, olha, gente, ó, obrigado, fico muito feliz, mas não vou. Cara, e não vou te mentir.
aquilo mexeu muito comigo, porque quando vem o Hertha, eu faço exatamente o que todo mundo pergunta. Agora eu vou exatamente enxutar a pergunta. Como é que eu vou sair de um time que briga pela Bundesliga para brigar para um time que briga para não cair? Eu falo o seguinte, cara, quando eu saí do Brasil numa situação totalmente adversa, assim. Eu fui pro Sion, que eu também iria, entre aspas, pro Sub-23, e depois do primeiro, segundo treino, que o treinador fala, não, ele vai ficar. Mas eu sempre saí do momento onde os desafios estavam comigo. Então eu falei, cara, se tá tudo certo na seleção e no Leipzig não tá dando certo, independente que eu vou pro Hertha, vai dar certo também. E eu conversando com as pessoas mais próximas, pô, minha noiva, meu pai, minha mãe, e todos, olha, Matheus, não sei, é difícil. Só que ao mesmo tempo falou, gente, e eu querendo convencer, sabe quando você quer convencer pra te dar aquela confiança? Eu falei, ó. Você quer ouvir só um empurrãozinho, só um empurrãozinho. É exatamente isso, é exatamente isso. E eu faço, ó, é o seguinte, eu vou porque eu quero ter o protagonismo que eu precisava, porque não tem como você estar jogando tão bem num lugar e no mesmo ano não tá dando certo no outro. E claro que isso não só culpa do Leipzig, mas sim muito por questão psicológica, tudo isso que a gente comentou, muito da minha parte também. E eu falo, cara, eu quero ter esse protagonismo. Eu vou pro Hertha, apesar de vou livrar o time do rebaixamento e eu quero ter esse protagonismo. E, cara, graças a Deus, foi a melhor decisão que eu tive, assim, no período de profissional, eu não me arrependo de nada, porque eu tive aqui todo o carinho que eu precisava, todo o protagonismo que eu precisava, e as coisas começaram a funcionar. Então, acho que esse é o ponto da pergunta. Eu fui pro desafio porque eu queria mostrar que eu não sou só um jogador de ficar brigando por posição, tá entendendo? Eu sou um jogador de, pô, quero o protagonismo do time, quero jogar, quero mostrar quem eu sou. E graças a Deus foi o que aconteceu aqui. Cara, sabe o que é maneiro nisso tudo, Matheus? De verdade, assim, eu tenho uma luta muito grande com a imprensa tradicional brasileira, assim. Por mais que eu seja pequenininho, eu sei que eles estão me olhando. Eles gostam de me olhar escondidinho. E a imprensa brasileira, cara, ela vende para as pessoas que a seleção brasileira não vale mais nada, que o jogador atual é tudo vagabundo, tudo comedor de piranha, todo mundo é bêbado, todo mundo caga para a seleção brasileira. Para o jogador de futebol não é santo, obviamente. Somos todos a mesma merda, para bom e para ruim, tudo igual. Tem gente boa advogado, gente ruim advogado, tem gente boa jornalista, gente ruim jornalista, e assim na bola também. Mas o que é mais maneiro nisso tudo é ver você falando com... Pô, tu é 9'9", tu é muito novo. Não, eu quero ir para a seleção. Eu quero ir para tal seleção, eu quero jogar essa seleção. E você procurar um clube que te adaptasse ao seu sonho de seleção brasileira. Isso é muito doido. Doido que eu me refiro é o seguinte, isso é muito bacana e é muito maneiro de ouvir isso, porque eu tô com 40 anos, eu sou um pouquinho mais velho que você só, e eu fiquei um tempo longe da seleção brasileira. Antes de eu escrever, antes de eu fazer entrevista e tal, eu torcia contra por conta de política. E talvez por ter sido influenciado também pela mídia, sendo mais novo e tal. E hoje eu vejo, cara, que a galera, mesmo que a galera que, sejamos justos, há 25 anos atrás, os caras ganham muito menos dinheiro. O Zico hoje ganha menos do que um jogador normal para baixo da Europa. E ver a galera, vocês jovens, com grana, com a vida, entre aspas, resolvida, com conforto familiar, sacou? E fazendo questão de estar na seleção brasileira. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro. Obrigado, cara. Obrigado. Eu sempre te acompanho, como eu te falo. E eu já vi você falando sobre isso. E às vezes eu tenho até vontade de falar, não é bem assim não, cara. A gente ainda tem esse sonho, até conversando com os meninos, porque é algo que, do mesmo jeito que tu tá falando, passa quando a gente era muito pequeno também, apesar de todo o glamour que dá a vida de futebol e todos os benefícios. Você joga futebol também, principalmente quando você vê que você consegue chegar a um nível bom, você joga futebol também para deixar seu legado, para que você seja conhecido, para que do mesmo jeito que você esteja falando do Zico, você não quer saber do quanto ele ganhou, você quer saber do quanto ele fez para você, pelo seu povo. E, cara, isso eu carrego muito comigo, porque
tenho vontade, do mesmo jeito que tá falando com o Zico, daqui a mais 20 anos da tua entrevista com o próximo moleque que tá chegando, você poder falar, e Matheus Cunha, quando a gente tava entrevistando, ele falava a mesma coisa, a gente não quer estar na seleção e que isso sempre passe de geração para geração. Isso é diferente demais, isso é muito diferente. Vamos falar de coisa boa, falar de Olimpíada, falar de Copa do Mundo, falar de... Vem cá, pra mim... O que você quiser, né? Eu já escrevi isso, eu boto a cara e foda-se. Pra mim, você vai ser o 9 da Copa, eu já te falei isso no direct. Matheus, você vai ser o 9 da Copa. Isso é a minha opinião. E isso é o que eu acho que deve acontecer. Você tem esperança de Copa América? Você tem esperança de estar no bolo e começar a estar no bolo de ser lembrado da seleção principal? Olimpíada, claramente, você vai, não tem dúvida nenhuma, que você é o centroavante da seleção brasileira olímpica. Eu tô falando de principal. Você acha que você vai ser... Tem 2 jogos antes da Copa América, eliminatórios, que a Conmebol anunciou semana passada. Você acha que está no bolo? Acha que vai estar ali ou não? Você acha que não é o momento ainda? Olha, eu no bolo tenho certeza que eu tô. Principalmente depois da convocação, principalmente depois das coisas que eu venho fazendo, do período das seleções de base, e tudo isso eu tenho certeza que tem como você fala, que tem um certo olhar. E sem dúvida nenhuma, a gente sabe também do quanto fico muito feliz e lisonjeado pelas palavras de ser o 9 da Copa. Se Deus quiser, a gente trabalha muito para isso. Tem esse sonho, não tem como falar que não, mas é sim um objetivo que você quer. Mas a gente sabe também, é meio clichê de jogador de futebol, mas é muito realidade, principalmente no país que a gente joga, porque são craques. De verdade, são craques os jogadores que a gente disputa a posição. E tem coisas que são um pouco além do que a gente pode fazer. Por exemplo, eu tenho que dar meu máximo dentro de campo, e como os outros jogadores dão também, mas a opinião final é do professor Tite. Ele vai ter suas preferências. Porque ele, porque eu tenho preferências, você tem preferências, e cada um tem preferências. Então, o que a gente pode fazer é o quê? É dar o máximo e saber que quando ele chamar, a gente vai estar pronto. Então, eu jamais irei falar que não imagino. Você vê a convocação, você tá aí. Será? Tá, o que acontece? Só que é uma coisa que te mexe. Como eu te falei, a seleção brasileira me move. Realmente, essa palavra, me move. A seleção brasileira, eu quero jogar futebol para conseguir chegar na seleção brasileira com uma estabilidade. E, sem dúvida nenhuma, isso é muito um objetivo de carreira a curto, médio e longo prazo. Então, sim, eu quero muito estar, mas com muita paciência, calma e humildade de saber que tem muitos grandes jogadores, muitos querem estar também, muitos trabalham para estar. Então, respeitando muito a concorrência, mas, sem dúvida nenhuma, como eu te falei, a gente espera muito estar. E sobre as Olimpíadas, você fica um pouco mais... Como eu posso dizer, menos tenso, essa palavra, não é mais não, é menos tenso. Você fica mais seguro. Acho que essa palavra. Pode ser, você se sente mais seguro, mas você não se sente 100% seguro porque não tem como. Porque você sabe também que do mesmo jeito que a seleção, a principal tem grandes jogadores e olham pra gente como, pô, os moleques estão chegando, tá empurrando a gente, e isso eleva o nível, a gente tem que fazer a mesma coisa. Olímpica tem os moleques que estão chegando e, pô, e até da mesma idade, um pouco mais velho, porque a Olímpica é 9,7, eu sou 9,9. E isso tudo leva em consideração, porque você quer estar lá, mas o que eu te falo, você sente um pouco mais de segurança, porque você passou um período muito grande junto. E você, de muitas e diversas maneiras, você demonstrou sua qualidade, demonstrou que você vale ali dentro. Então você tem um pouco essa diferença de mundos, mas com grandes jogadores nos dois e tendo que trabalhar da mesma forma, porque você tem que agarrar a oportunidade quando chegar, porque o que passou é legal ficar na lembrança, tudo, mas é o atual que vale, então não tem jeito. Irmão, eu vi alguns jogos do Hertha esse ano e eu vi você... Me corrija se eu estiver errado, por favor. Se foi só uma circunstância de momento ou se é uma coisa desenhada pelo técnico, você e tal. Eu vi você caindo bem para a esquerda algumas vezes, como segundo atacante. Você vislumbra que possa jogar nessa posição também? Porque, por exemplo, quando eu te falo assim, eu acho que você vai ser o 9 da seleção brasileira,
Eu imagino o Neymar de 10, o Jesus na direita, e na esquerda eu não sei quem ainda. Se Rodrigo, se Vinícius, se Richarlison. Isso é a minha visão de seleção brasileira. A minha, que não vale de nada, que vale do kit. Essa é a minha. Você se imagina jogando um pouco mais aberto, tendo que voltar, tendo que recompor mais? Você consegue vislumbrar isso ou não? Isso não passa pela tua cabeça? Sem dúvida passa. Você tem muita razão no que você fala e tá tudo certo de falar que às vezes eu jogo muito pelo lado esquerdo, ou até na maioria dos jogos do resto eu jogo pelo lado esquerdo. Mas eu acredito que isso é muito do elenco que a gente tem hoje, com toda humildade. A gente não tem um elenco de bater de frente com o Leipzig, com o Bayern e tudo isso. E eu sou um dos jogadores mais criativos do elenco e eles me dão essa certa liberdade para flutuar em certas posições que quando a gente vai para um nível mais alto, assim, como seleção brasileira, não se precisa, porque você olha para o lado, não, tem fulano, olha, tem ciclano, então faz a tua aí que tá tudo certo. Então, eu acredito que eu tenho mais essa... Meu bebê tá chorando aqui, não atrapalhou não, né? Pega ele, bota ele na entrevista também, cara. Pega ele aí. Deixa eu ele pegar é barato, cara. Pega ele aí, pô. Ele é uma resenha, pô. Vai querer comer o telefone, pô. Aqui quem manda é a gente. Aqui tava comendo. Dá um olho. E aí, tio? Como é que estás? Ele é brabo? Ele é brabo? Cara, não para que é minuto. isso, cara? Cara, não para não. Pega o telefone, ele quer ficar brincando. Alô? Manda tchau. Tu sabe dar tchau? Tchau pra ele. Outro fala, não, eu sou muito pequeno ainda. Tenho 11 meses. Fez um aninho ainda, né? Tem não. Faz mês que vem, mano. Que maneira. Ei, vai. Tá com sono? E aí, tá com sono? Tá nada. O quê? O que é Vai lá, Camões, vai. Aí, então, cara, o nosso time, como eu tava te falando, tem essa certa deficiência e a gente, como pode, tem que claro. suprir. Então, eu acredito que eu comecei o futebol de 10, né? Em Coritiba, eu fiz toda a categoria de base de meia. Eu ia estar nesse assunto já, mas se quiser entrar, vai embora. Então, não. Só para te explicar o porquê que eu jogo muito nessa posição também. E quando eu vim pro Hertha, me perguntaram como que é. Você gosta de ter essa liberdade? Porque você, apesar de a gente te comprar como 9, você tem muito essa mobilidade na frente. E eu falei, olha, na esquerda ou na direita é uma posição que eu não fazia muito, só que eu posso fazer, não tem problema. E, cara, eu comecei a jogar, comecei a gostar, fazer gol, e acaba que eu tenho uma certa liberdade de futar muito por dentro, então eu acabo fazendo um segundo atacante também, fico muito no meio ali, perto do atacante, fazer tabela e tudo isso. E é uma posição que eu gosto, principalmente porque é o seguinte, o futebol moderno te exige ter mais posições do que só uma. Por quê? Se eu quero brigar pela seleção brasileira, eu tenho que ter alguma vantagem, tá entendendo? Às vezes eu não sou o melhor que fulano na posição dele, mas eu posso fazer duas. E principalmente campeonato de tiro curto, você precisa de... É o caso do Jesus, por exemplo. É um baita exemplo. O próprio Richarlison faz mais de uma posição, e outros vários. Então sempre sempre que me colocam para fazer uma posição, eu quero fazer com a maior eficácia possível. E graças a Deus tô tendo muitos números bons nessa posição, jogos bons, e acaba que, bom, você se sente tranquilo, porque se chegar o momento de mudar, de jogar de 9, de 10, você tá pronto. E isso eu levo muito em consideração, porque abre teu leque de opções e, sem dúvida, me sinto bem ali. É isso. Matheus, você comentou sobre Curitiba, eu ia tocar nesse assunto. Você é da Paraíba, né? Exatamente, João Pessoa. Como é que você começa o futebol? Você na verdade, você se profissionaliza no Sion, você não joga no Brasil profissionalmente. Me conta a tua história, como é que você começou, da onde você saiu, como é que você foi parar em Curitiba? Bom, é longuinha, mas vamos. Cara, meu pai sempre jogou futsal e conhecia os clubes da região ali de João Pessoa e tal. E falou, meu filho pode jogar, vamos ver como é que vai jogar e tal. Os caras, vem, traz pra cá. Aí eu fui pro Cabo Branco. E aí Cabo Branco era um clubezinho da cidade, um clube modesto, assim, de antigo e tudo isso, que tem seus times de futsal para disputar as competições. E acaba que chega um momento que eu vou disputar competições nordestão, que a gente chama lá, que é ali dentro das competições do Nordeste, e eu tive interesse de um clube chamado CT Barão também, que era novo, era um treinador de Santa Cruz, que cria um clube dele, para jogar um torneio na Suíça,
quando eu era muito pequeno, assim, e eu vou. E eu vou, jogo, pô, maravilha. Minha mãe é pernambucana, então eu tenho facilidade de João Pessoa, Pernambuco, até pela distância, onde ficar e tudo isso. E eu vou para Recife, por quê? Porque Recife também é um mundo maior. É um mundo maior porque João Pessoa, infelizmente, a gente não tem hoje, pô, infelizmente, porque eu gosto muito do Botafogo da Paraíba, a Sim. gente torce muito para os clubes da Paraíba crescerem, e porque pode valorizar ainda mais o futebol da região, o futebol da Paraíba, tem muitos meninos como eu que poderiam ser valorizados, mas aí eu vou para Recife, e Recife tem aquele, pô, é um mundo diferente para quem sai de João Pessoa, porque Recife tem esporte, tem Náutico, na época o Náutico era Série A, Santa Cruz, e Sim, você vive um sim. mundo de mais pessoas, tem empresários que vão olhar, tem empresários, porque vai ver mais. E eu tô disputando um campeonato pernambucano de futsal, só joguei futsal, tá? Até o Corinthians só joguei futsal, nunca joguei futebol de campo, pô, meu pé no futebol é horrível. E aí eu só jogo futsal, e cara, eu odiava jogar futebol de campo, bola leve, chutava, subia demais, não podia bater de bico, a bola não ia pro lugar que Quase você não vi no queria. pé, tocava menos a bola, uma merda. É horrível, exatamente isso. Aí eu vou para Recife, cara, e lá tem um empresário que me vê de Curitiba e me leva para o Santos e eu não passo no teste do Santos. Fala, quer saber? Futebol, o que eu quero lá pro sul, sudeste do Brasil? Eu quero ficar aqui, perto de casa. Pô, não quero mais jogar bola, não. Isso com Aí eu quantos fico, anos, pô, Cunha? Quantos anos isso? isso com 12 para 3, 11 para 12, 12 para 3, ali, né? Esse Tá, período que não iria poder alojar, que você iria ter que ficar fazendo esses tá, translados de ir e voltar. tá. E logo depois eu volto, continuo jogando Pernambucano, aí dou uma entradinha no campo. Vou disputar um torneio de futsal no esporte. Era a Taça Brasil de Futsal Sub-15. Já Tá. com 13 para 14. E vou pro esporte. Quando eu vou pro esporte, é um projeto de muitos meninos irem pro campo. E eu comecei a achar legal, tal, vamos, porque é um clube realmente de É outra expressão. estrutura. Exatamente. E aí eu vou pro esporte, chegando uma semana antes da Taça Brasil, esse meu empresário de Curitiba, vamos pro Coritiba. Eu falei, que eu vou pra Coritiba? Eu, de novo, fazer teste de futebol de campo. Eu quero jogar futsal, Taça Brasil, tá? Pô, empolgadíssimo, não sei o que. Os times vêm de todo lugar do Brasil. E aí meu treinador de futsal na época vem, conversa comigo, faz, não, olha, é o teu sonho jogar futebol profissional, então vai fazer o teste, vamos ver como é que funciona. Aí eu vou, passo uma semana, 2 semanas, já aprovado. E como eu já tinha 13 para 14, com 14 você pode alojar, passa um mês de uma pessoa, volta, tal, despeço todo mundo, e tchau, vamos embora para Curitiba. E aí começa tudo, aí depois de Você fica no quatro, Curitiba quatro anos depois, até ir embora pro Sion, é isso? até embora pro Sion. Exatamente isso. Eu fico no Curitiba, só Curitiba. Meu clube realmente de jogar no momento, porque no esporte eu não joguei, eu só treinei, quando eu disputar a competição não joguei. Então, o clube que realmente Sim. eu joguei no futebol profissional do Brasil foi o Curitiba. E até que quando estou para chegar no profissional, aí eu vou pro Sion, e do Sion aí Já pro Sion com acontece quantos anos, Leipzig. Cunha? Com 17 para 18, com 18 eu tinha feito 18 uma semana viajo, porque a temporada acaba em maio, meu aniversário é 27 de maio, acaba em maio, acho que eu passo 1, 2 semanas em casa, e a Suíça começa ao meio do ano em junho, porque final do ano tem férias por causa da neve. Então, eu vou, acho que no começo de junho, assim, com 18 já completados, para a Suíça, e depois de 10 meses na Suíça, eu já vou para Leipzig, Cunha, você fez isso tudo sozinho? Molecão, sozinho. sem É, família, sem nada? sem nada, exatamente tudo isso sozinho, cara. Tudo isso sozinho, saindo de uma pessoa para quando eu ia de uma pessoa para Recife, meu pai ia, né? Porque pô, não tinha como, ele me ajudava sei lá, nos transportes, a gente chama de alternativos. É o que o ônibus é caro, aí tem uns carros que faz, sabe? Porque João Pessoa e Recife é muito perto, e a gente seria alternativo. Cara, e aí foi assim. Depois eu fui para Curitiba, mas já com esse sonho, já um pouco assim, independente, e ia embora. E depois de Curitiba eu fui para Sion, e no Sion conheci minha noiva, aí a gente já vai junto para Leipzig, e agora estamos todo mundo aqui em Berlim. Mano, que horas na cabeça de uma criança de 14, meu filho tem 16, só você Uhum. ter uma ideia. E eu fico preocupado dele ir em um outro lugar, imagino mudar de estado e morar e tal. Que horas na cabeça bate assim, pô, é isso que eu quero mesmo, vamos embora, porque você começa falando sobre futsal, sobre futebol de campo, sobre gostar de ter a bola no pé, futebol de campo você não tem a bola no pé toda hora.
Que hora você fala assim, vou ser profissional, vou ser brabo nisso aqui, é minha vida, é meu momento. Isso acontece no Curitiba ou só no Sion? Eu vou te falar a verdade, nunca aconteceu o contrário. Então, eu falo, pra mim, eu me sinto um pouco privilegiado, porque eu não tive nunca o pensamento de dúvida. Porque para mim sempre foi muito Natural. espontâneo, sempre foi muito. Exatamente, por quê? Quando você começa a ter pensamento de dúvida, é aquilo que te cria negatividade e te começa a pôr questionamentos de, pô, será sim ou não? E para mim nunca teve isso. Para mim nunca teve, por quê? Eu vou para Recife, pô, que lindo, tô em Recife, maneiro. Coritiba, vamos para Coritiba. Eu passo 2 semanas de João Pessoa e vou para Coritiba. O que acontece? Curitiba, que é isso? Vou jogar, morar no estádio. Você hoje, você pensa, caraca, eu morei no estádio, meu Deus, domingo. Eu não, cara, a gente comia arroz com salsicha e que suco. Você começa a colocar coisas na balança, você vai, meu Deus do céu. Cara, e você nunca se questionou. Não, eu nunca me questionei, porque para mim aquilo era, pô, um parque de diversão. Essa é a realidade. Cara, Eu que comecei a maneiro ter isso, cara. eu comecei a ter noção realmente do que era a dificuldade quando você começa a chegar com 16, 17 anos, você ganha um salário, você começa a ajudar a família, ou que você começa a, não sei, a lidar um pouco mais com contas, que você começa a ter essa independência. E aí você começa a ficar, ai, não, isso é assim, assim, assim. Caramba, não tenho dinheiro para comer no McDonald's, meu Deus do céu. A vida é muito, pô, tem que juntar dinheiro aqui para comprar o que você quer, aí você começa a entender. Mas nesse período que eu vou de João Pessoa para Curitiba, muita gente fala, meu Deus, e a saudade? Eu sempre sou muito sincero no que eu falo, então, tipo, a saudade, cara, eu morri de saudade da minha família, é claro que eu morri de saudade da minha família, mas eu tava vivendo o que eu queria, eu tava jogando bola todo santo dia, pô, ganhando ajuda de custo, 150 que pagava uma vez e 8 não, mas eu tava lá, tá entendendo? Eu tava lá. E, pô, ajuda de custo. Não. Isso, ajuda de custo de Curitiba, do Curitiba, na época, eu não sei como é que tá hoje. Mas não é ajuda de custo quando eu tô na seleção, que eu converso comigo, na época, não, lá no Vasco, Flamengo, Corinthians, era Curitiba R$ 150, uma vez sim, 8 não. Na verdade era 100. Aí, como eu joguei bem uns campeonatos assim, eles aumentaram pra 150. E, cara, eu me lembro muito que aquilo foi me dando independência. Eu falei, caramba, eu quero comprar um tênis novo. Eu vou juntar 2 ajudas de custo para comprar um tênis novo. 2 ajudas de custo não são 2 meses, são 6 meses, mas não tem problema. Mas a gente junta. Então foi ali que eu fui criando um pouco de noção. E quando eu vou pro Sion já é diferente, eu já tenho uma noção maior. Porque já não é mais esse parque de diversão que eu tô te contando. Sim. Você já vai um pouco mais adulto, você já vai um pouco mais... Porque no Coritiba... Te interromper. Claro. Seus pais tinham condição financeira bacana ou eram humildes? Porque geralmente o que acontece é que a pressão no moleque brasileiro, que geralmente vem de baixo, e aquela frase clássica da bola que geladeira cheia não chega, é por comer arroz e salsicha e não ligar. E que o moleque que tem, porra, um pouquinho mais de condição, se incomoda com arroz e salsicha, se incomoda com a cama meio ruim, com o cobertor meio, porra, com cheiro de mofo. Que o futebol brasileiro é assim, não é Hollywood que as pessoas pensam. Seus pais tinham uma condição bacana, isso nunca entrou na tua cabeça, tipo assim, pô, não dá pra dar errado. Ou teus pais não dependiam de você pra nada? Cara, olha, meu pai, ele é professor, e minha mãe começou trabalhando no hotel e chegou ao ponto de gerente. Então, assim, na minha casa, se eu volto... Pô, nunca faltou nada, tranquilo. Se eu volto para casa, não. Eles sempre conseguiram me dar tudo. Eu com certeza iria estudar na escola boa por ser bolsa do futebol, por meu pai ser professor. Sim. E eu jamais iria passar dificuldade. Eu jamais colocaram essa pressão em mim, que infelizmente acontece muito para muitos meninos. Isso é muito bom, né? Tem que ser, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo, eu também não tinha aquela coisa de, se você não tiver dando certo aqui, é certeza que vai dar certo em casa porque tem isso. Não, é sempre com tuas pernas. Se tu não der certo aqui, tu vai ter que estudar para dar certo na tua casa, ou tu vai ter que abrir alguma... Não, mas tipo assim, tu tá entendendo? só de não ter mas eu não tinha pressão. Teu dinheirinho, não. Salvar a casa é foda. Salvava. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, minhas ajudas de custos, isso é muito meu. Minha ajuda de custos atrasava não sei quantos anos, ou quantos meses. Minha mãe poderia mandar R$ 100 para mim, meu pai. Mas eu não pedia. Eu não pedia por quê? Porque eu já queria ser independente. Então é meu. Mas eu poderia ganhar. Eu via muitos amigos meus que não poderiam. Eles não tinham condição. Os pais não poderiam mandar. Não tinha a segunda opção, né, irmão? Não tinha segunda opção. Era só aquela. É exatamente isso. Meu pai conseguia me visitar uma vez em Curitiba.
Meus amigos muitas vezes não. Então, por exemplo, meu pai ia em Curitiba, ele fazia questão de levar 2, 3 amigos pra gente comer no shopping. Ei, Tá que entendendo o que eu maneiro. tô falando? Aí pega muito. Toda vez que eu estava em Curitiba, que meu pai ia me visitar, a gente ia com 2 amigos pro shopping comer, não sei, no McDonald's, num espoleto, que eu lembro que tem um espoleto muito, e aquilo me marca muito. Então, eu nunca fui ninguém que precisou muito do futebol. Ah, meu Deus, se não for o futebol, eu não consigo viver. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui nunca que tinha demais. Então, não, perfeito, entendi perfeitamente. Eu tinha um equilíbrio, uma classe média do Brasil que não vive com a corda no pescoço, mas também não vive solto. Aí você chega no Sion, acabou Hollywood, acabou a coisa boa. Não, aí eu chego no Sion, lá de João Pessoa, querendo falar francês. Minha Nossa Senhora. Aí eu começo... Deixa eu emendar a pergunta aqui. O que é disso aí? Isso é sacanagem do seguidor ou é verdade? Biel.S. Soares. Não, desculpa. Dudu CP8. Como aprendeu 5 línguas sendo tão jovem? Tu fala 5 línguas? Ah, eu enrolo. Esses caras. Ó, manda um abraço pro Biel aí. Mas, ó, é Biel ou Du? Tu falou o quê? Não, ó, foram 3 pessoas. A do Biel eu faço depois. Tá. Dudu CP8, Dudu. O Instagram dele. Manda abraço pro Dudu aí, então. Sei quem é, não. Valeu, Dudu. Como aprendeu 5 línguas sendo tão... Tu fala 5 idiomas? Cara, eu enrolo 5 idiomas, eu sempre falo isso, pô. O pessoal. É porque, tipo assim, eu tô na seleção. Aí a gente tá na seleção, não sei, onde peste a gente tava na França. Aí eu tinha jogado do Sion. Caraca, eu era o único naquele momento que falava francês. Então, tipo, tudo que os moleques pediam, eu falava. É um fenômeno das línguas, meu Deus. Não, gente, eu falo básico. Só que eu consigo ajudar todo mundo. Então, tipo, isso foi... Então, tipo, os meninos da Itália vão pra seleção, a gente vai junto pra Itália. Eu fico brincando com eles em italiano. Tipo, poucas... Eu sei um pouco. E brinco. Mas você estudou? Não, eu nunca estudei, cara. Eu nunca estudei nenhum idioma, não. Mas eu enrolo bem, Eu vou. Porque eu sou muito curioso. Então, aí esse ponto ia chegar exatamente, vai te explicar. Por quê? Porque quando eu vou pro Sion numa situação onde que, meu Deus, eu já não sou mais aquele parque de diversão do Curitiba, não. Tu vai ganhar, não sei, 1.000 euros, tu vai ganhar, mas o que acontece? Aquilo tu vai ter que bancar tua casa, tu vai ter que bancar, não sei, as roupas que tu quer comprar, vai ter que ajudar tua família e tudo isso. O que acontece? Eu fazer tudo isso, eu não posso fazer isso sem falar o idioma do lugar, não é possível. Então aquilo, cara, ir pra Suíça me ajudou muito pra Caraca, eu lembrei da palavra em espanhol, esqueci da português. Imagina se eu falo em espanhol aqui, eu ser zoado pra sempre. Não vou falar, não. Então, tipo, como que fala? Como que é? Desarrollo. Fala espanhol, porra! Hã? Desenrolar. Desarrollar. Aí, tipo, aí a gente tava... Aí isso me ajudou a desenrolar as coisas muito fácil. Por quê? Porque aquilo me ajudou a desenrolar as coisas para que eu falasse, não, gente, não é assim não. Você, quando vai para um lugar, você aprendendo, aquilo, as pessoas te veem diferente, querem te ajudar, porque vê que você está querendo... Porque, eu vou te contar uma coisa. O brasileiro, apesar de toda dificuldade, é o melhor lugar do mundo, sem comparações. Não é só porque eu sou brasileiro, porque quando você vê um brasileiro ajudando, aquilo te marca muito, porque o brasileiro faz até um desenho no papel para ajudar um estrangeiro. Você chega lá falando, bol, ketchup. Aí os caras, você vai pro interior da Paraíba. Ketchup, quer dizer ketchup. Pinta um vermelho e ajuda. Quando você chega na Europa, não é assim. Se você não falar o idioma de certos lugares, as pessoas vão falar, tchau. E tchau. E aquilo não te ajuda e você tem que aprender. E eu comecei a ver que aquilo também te ajudava dentro de campo. Porque, pô, os treinadores, porque tem muitos treinadores, assim, com todo respeito, que chegam assim e faz, ei, seu idiota, não sei o que lá. Aí você não escutou, você não entendeu, você faz, tá bom, sai. E aquilo te deixa os caras crescerem em cima de você. Só quando ele vai falar isso em francês e você... Não é assim, não. Calma. Você é meu treinador, mas tem que ter respeito. Os caras, caramba, ele tá aprendendo, então é mais fácil para passar instrução, não sei o que. Isso em clubes menores, eu tô falando com a proporção do Sion. Sim. E eu comecei a ver que aquilo ajudava muito. Então, eu já tive amigos, para o brasileiro, qualquer jogador vai falar que sim. Quando chega no Sul-Americano, todo mundo fala espanhol, só a gente fala português, vai sobrar pro brasileiro aprender espanhol. Sim. O italiano tá junto, vai falar italiano, porque italiano não aprende outro idioma, não.
Aí, pô, francês, aí você tem que aprender. E inglês Francês eu amado, rolo. nada. Francês, francês. Pergunta, tu tem muito amigo lá, pô. O próprio Neymar e tudo isso que você vai visitar. Caraca, mano. E aí você chega e tem países que é difícil, mas como eu percebi que eu tinha facilidade para idiomas, aquilo me marcou e falei, gente, pô, se ajuda, por que não? É sempre Claro que cultura. ajuda. Eu sou uma pessoa que Claro que gosta muito ajuda. de aprender, sou uma pessoa que quero muito, por ter pai professor também, ter uma família de professores, aquilo, pô. É legal você liga pra casa, fala, pô, pai, ó, falando idioma, tá ligado? Tu não sabe nada Tá não, na não sei o veia, tá na quê. veia. Então, tipo, eu tento muito abrir o leque de opções, porque eu sei o quanto é importante. Bom, isso me ajuda, mas eu não falo não, eu enrolo, cara, eu enrolo de verdade. Você chega quando você chega no show, você chega como único brasileiro? O único é você? Eu chego no Sion com... Não, tinha o Paulo Ricardo que jogou Tinha o Paulo Ricardo que jogou no Santos, um zagueiro, que ele foi pro Fluminense, aí foi pro Goiás Não me agora, e recordo, não tá me recordo. Figueirense. Tudo bem. O Adrian, com certeza, se recorda, pô, da base do Flamengo. Sim. O Adrian tava lá também. E, bom, só tinha gente em um português. Só tinha gente, meu Deus. Pô. Não, e chegou depois o André Knight, que joga ali pela Suíça. Mas era um grupo de 4. Só que o que os moleques não entendiam é que o Paulo já começava a falar um pouco, o Adrian falava, e eu não quero ficar com os moleques traduzindo pra mim, tá entendendo? Eu quero falar também, eu quero me introduzir na conversa. E aquilo, pros moleques novos é legal essa história, porque se pegarem como exemplo, vai ser muito importante pra eles. Eu não quero ser exemplo pra ninguém, eu não falo que eu sou exemplo pra ninguém, mas Não, tem certas faz atitudes que é parte. legal. Quando eu cheguei na Europa, eu saía da mesa dos brasileiros para sentar na mesa dos suíços, para entender. E aquilo, cara, eu comecei a entender, e assim foi. Então, tipo, nunca foi por estudar, mas sempre por ser curioso, de ser, pô, metido a inteligente e Não. querer. Então, isso ajudou bastante. Cunha, só pra você ter uma ideia, vamos lá. Eu tenho 40. Eu fui viajar para fora do país tem 2 anos. Nunca tinha ido. Não, tinha ido para Argentina e Paraguai, mas eu digo para Europa com passaporte. Tem 2 anos e tal. E a gente vê a evolução do atleta brasileiro e do ser humano, assim, do esporte. A gente via antigamente jogadores de futebol dando entrevista, pô, dava vergonha, né? Os caras não conseguiam falar, não sabiam falar, travavam na frente da câmera, começavam a suar. Era uma coisa, fazia até mal, cara. E você vê, por exemplo, eu já entrevistei a mulher, cara, porra, entrevistei Paulinho, entrevistei Rodrigo, falo com o Vinícius direto, vou entrevistar o Vinícius agora no meio do ano, falando com você hoje. E é muito bacana enxergar como o futebol tem evoluído no Brasil, fora de campo também. Porque você falar, por exemplo, porra, sentar na mesa dos moleques brasileiros é maneiro, é resenha, fala um monte de besteira, faz parte do show, tem um momento para isso, mas você estancou e falou assim, porra, tô aqui no país dos caras. Já tem aquele preconceito contra o brasileiro já ser meio conturbado. Pô, eu quero aprender a língua dos caras. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro, Cunha, muito de verdade. Não é babação de ovo, sabe que eu não sou disso, sabe que me conhece bem. É muito importante esse complemento extra-campo para o atleta brasileiro. O europeu já tem isso enraizado, né? Sem dúvida, cara. Tu colocou nomes aí que os meninos são também muito, pô, inteligentes, buscam cultura, tanto o Sim, Rodrigo como o Vinícius, como o Paulinho, eu tenho bastante contato com eles, mas sim. eu acredito que isso é muito de exemplos que a gente vai tendo, e a gente também vai ser exemplos para outras gerações, Isso. que é exatamente o que você está falando. Primeiro, muito obrigado pelos Nada elogios, que. e, é exatamente isso, cara. É tipo, a gente ver que a gente já carrega pô, não é peso, mas a gente carrega Carrega sim, carrega sim. Tá, Carrega sim, então tá bom. A gente carrega um carrega sim. peso de quando a gente chega na Europa ou até mesmo no Brasil, de, pô, jogador de futebol não É pode ser vagabundo. culto. Exatamente. É tipo, cara, isso não passou comigo, mas passou com muitos amigos. Já não pode namorar porque o pai da menina não deixa que é jogador de futebol. Jogador de futebol que é vagabundo, não sabe falar, não sabe, não é educado, Sim. não tem. Então, tipo, eu acredito que a gente mudando esse caminho pô, de pedras que eles acreditam que é o futebol,
isso traz é muito benefício para todo mundo, porque é legal. Eu me sinto bem quando brincam comigo. Ah, tu é poliglota. Eu falo, não sou, mas pô, a gente tenta ser. Então, tipo, Passar fome é a gente não legal. passa, não. Não, pede uma comida, pede, pô. Mas aí o que acontece? Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Eu acredito que até porque a mídia brasileira, ela gosta muito de histórias. Eu não tô falando isso porque com você, não. Eu não tenho problema nenhum falar isso pra mídia, mas Claro. eu acho que hoje vai mudar muita coisa, tipo, você. É muito legal ver o que tu pensa, o que tu fala. Eu tô dando entrevista pra você, não é porque eu tô pensando em dar entrevista pra ESPN, não. É porque realmente eu gosto muito do que você fala. Apesar de não concordar com tudo, é muito Claro, legal ver claro, você. claro, claro, É muito claro, legal vendo tu colocando teu ponto de vista e muitas claro, coisas eu concordo. Eu faço, claro. caraca, que legal. Mas a gente às vezes vai ver coisas da mídia que você fica. Eu não vou discordar, por quê? Porque vai todo mundo cair contra, Matheus falar algo contra, não sei, ESPN, Globo, qualquer coisa que seja. Mas a gente também tem que ter opinião, tá entendendo? A gente também tem que ter Claro. opinião. Não é porque os gigantes estão lá que a gente, por ser menor, a gente não pode contrariar. Então, cara, não só pro jogador de futebol estar evoluindo, mas pela tua coragem de entrar e bater contra tantos que eu imagino que o quanto deve ser difícil. Eu acredito que, pô, a gente brasileiro, em geral, a gente está sempre buscando uma evolução maior, até pelos meios de comunicação e por tudo isso, que ajudam muito a gente a evoluir como jogador. Mas os certos, sem dúvida nenhuma. Mas isso tudo é interessante, cara. Isso tudo vale muito a pena frisar. Isso é muito bacana, cara. Muito bacana. De verdade, isso me motiva. Porque só, a gente não concorda com tudo, nem com a nossa mãe, pô. Então, Exatamente. a minha mãe falava um negócio pra mim, minha mãe tá até aqui em casa. Ela falava um negócio pra mim que era Vai se de queimar, pequeno, não, que vai ter era. comida, não. Isso. Quando Eu minha tô de mãe tá em dieta, casa, cara, só ela cozinha, não tem jeito. Eu sinto muita tô gordo saudade, que nem cara. uma porta, porra. Eu tô de dieta, não tem jeito. Só quer Minha cortar o mãe. cabelo, não quer ir pra academia, pô, é disso. Aí, pô, agora ficou bom. Aí Eu ficou fui. bom, ficou bom. Minha mãe falava um negócio. Eu tenho um irmão mais novo, né? Eu tô com 40, meu irmão tem 34. Meu irmão tem 34, né? E minha mãe falava um negócio pra mim, desde pequeno, que era engraçado. Eu não tenho esse negócio que as pessoas têm. Pô, meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Eu sou do ponto que a gente vai se somando e tal. E minha mãe era muito. A gente era muito próximo, mais novo, assim, a gente era muito resenha, minha mãe. E ela falava um negócio pra mim assim: Eduardo, você pode falar tudo pro seu irmão. Tudo. Até palavrão. Mas tem que ser a hora certa e como falar. O jeito de falar. Então, falando sobre o que você falou sobre se você, pô, eu gosto do trabalho, eu não concordo com tudo, mas o problema não é concordar, o problema é você enxergar que não tem sacanagem na opinião É do outro. exatamente isso, exatamente. Por exemplo, Você não se ó, sente de Matheus, ver mesas redondas e tudo isso, falando, cara, querendo nego tá beneficiar aqui, ó, com cara fulano. sem parar, É cara, verdade, o olho com ódio, nego é fala com bagulho do verdade. sangue. Pô, Exemplo, é exatamente isso. vamos lá, ó, eu prefiro o Zezinho de camisa 9 que o Matheus Cunha. Eu não vou te ofender se eu falar isso. Eu vou te ofender se eu falar Jamais. que você não pode jogar ali. Aí eu tô te É ofendendo, pô. exatamente, é Você quer exatamente, dizer, ah, é eu prefiro A exatamente e isso. B. Não tem problema nenhum. Se você ficar puto comigo, o infantil, o errado é você. É exatamente isso. Concordo Agora, plenamente. eu te chamar de merda, de pé de rato, não sei o que, pô, aí não dá, cara. Isso é uma de respeito, cara. Não dá. Não dá. É exatamente. Eu acompanho também muitas coisas, assim, eu gosto de ver comentários, até porque, por saber o que vai falar, por tudo isso, e eu gosto também de acompanhar, e hoje é muito mais fácil com o Instagram, tudo isso. Por exemplo, BBB, eu não assisto, eu acompanho por você, né? Porque você, minha nossa, é todo dia uma live, então não tem jeito, pô. Caraca, eu tô aqui em Tu viu casa, ontem, cara? Me eu tô aqui em vesti de casa e mulher, pô. minha. Tu viu? Eu tô aqui em casa e minha novela é louca pro BBB, ama BBB, só fala em BBB. Cara, e a gente tá brincando e eu chego com apelidos que eu vejo no teu Instagram. Ela fala, nada a ver, cara. E tipo, tu tá assistindo aonde? Tu não tá assistindo comigo. Então, tipo, cara, é muito engraçado. Isso é muito engraçado, porque quando a gente gosta das coisas em geral, a gente, mesmo que não é o assunto que a gente tá à tona, mas a gente acompanha por tudo isso, Vai junto, vai simpatizar e tudo junto. isso. Exatamente, exatamente. Irmão, vou fazer a última pergunta da galera. Do Biel.S. Soares. Ele faz duas perguntas de uma.
A última você já respondeu, que é como vestir a camisa da seleção brasileira. Falamos há um tempão. Vou falar a dele. Qual o seu maior ídolo no futebol? Cara, eu acho que meu maior ídolo no futebol é o Ronaldinho, assim, de acompanhar, de gostar, de ver ele Gaúcho jogando. fenômeno. O Gaúcho. É interessante porque, tipo assim, quando eu sou pequeno, é o Gaúcho, pela forma de jogar. Só quando você vira, eu sempre falo isso, quando você vira jogador, você busca mais exemplos parecidos contigo, tá entendendo? Sim. Não que eu jamais esteja me comparando com o Ronaldo Fenômeno, com o Romário, sei lá, com O teu alguns outros estilo parece centroavantes. o Ronaldo Fenômeno. Tá entendendo? Tipo, você busca mais alguns jogadores que jogam mais ali na frente. Você acompanha mais quem faz mais gol. Por exemplo, você para de acompanhar quem faz magia. Por exemplo, Ronaldinho de driblar, né? Porque, tipo, eu não sou um jogador de ficar dando lambreta, tá entendendo? Deixa isso, sei lá, pro Neymar, pro Vinícius Júnior, Rodrigo, que é Paulinho. Esses caras, deixa pro Antony. É que gostam de fazer isso, tá entendendo? Então você começa a buscar mais quando você vira jogador. É diferentes referências. Mas sem dúvida, meu ídolo é o Ronaldinho, e o cara que eu mais assisto o vídeo, acredito que é o Ronaldo. Cunha, estamos chegando a uma hora, vou te liberar aí. Vamos terminando por aqui. Cara, nem se preocupa, cara, de verdade, você foi uma das entrevistas que eu fiquei mais solto, assim, falei até prolonguei. Normalmente você fica calculando as palavras, mas, cara, obrigado. Não, A gente ainda não tinha conversado assim, mas sim, é exatamente o jeito que eu pensei. Pô, tu é top mesmo e parabéns, cara. Mano, velho, primeiro, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Um beijo grande na família. Papai do céu te abençoe teu filhão aí, tua esposa. Que você voe quanto mais alto. Que a gente se veja na Colômbia, na Argentina, no Japão e ano que vem no Catar. Amém. Te desejo tudo de melhor, de verdade. Tu é um cara muito bacana, me deu um super sorriso lá na Ganha com Maria. Me trata com o maior carinho aqui no Instagram, o maior respeito. E isso é muito bacana ouvir coisas assim de você. Você agora, quando alguém me dá uma entrevista, gera uma dívida. A dívida é: eu quero uma camisa sua assinada e uma chuteira também. Isso é dívida. Você está devendo. Não, mas eu tô devendo porque eu tô devendo porque você deu o boné. Oi? Eu tô devendo porque você deu o boné. Aí... Verdade. Tem essa aí, é verdade. Tudo bem. Não. Aí tá certo. Aqui é o seguinte, aí vale a pena. Tá vendo? Não sei se essa matemática tá certa não, mas tá certo. Mano, velho, obrigado. Deus te abençoe de verdade. Cara, um prazer. Obrigado pelas palavras também. Foi como eu falei. É muito, muito legal mesmo. A gente podia prolongar por muito mais tempo. E sempre que precisar, tô aqui, tá? Tamo junto. Abração. Igualmente, tamo junto. Abraço. Valeu.